Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e estamos começando mais um Livros à Mão Cheia, o programa de literatura que é uma realização da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba. Como todos já sabem, quem acompanha o programa, nós sempre conversamos com um escritor e eu não chego a fazer uma apresentação anterior, porque o programa é toda uma longa apresentação sobre a obra desse escritor. Mas esse escritor especialmente, eu queria falar uma coisa. Nós estamos conversando com Aramis Ribeiro Costa, que é a frase mais bonita da literatura baiana, na minha opinião. E se é na minha opinião, é verdade, Aramis. Tudo bom? Tudo bem, Marcos. É um prazer estar aqui conversando com você. Gosto muito das suas entrevistas. Como é que se chega a um texto bonito, um texto literário bonito, um texto literário que encanta pelo próprio texto, independente do que está sendo dito? Naturalmente, o estilo vem sendo construído ao longo da obra. Mas eu acredito que desde o início eu procurei escrever naturalmente, sem forçar, sem criar situações, apenas expressando da maneira mais clara, mais apropriada que eu encontrei. E tive, acredito que, uma escola muito boa nesse sentido, porque eu pude, desde o começo, escrever regularmente no jornal e verificar depois o texto impresso no jornal, o que é muito bom para o aprendizado. Quando se faz um texto e não se vê publicado, fica-se sempre na dúvida como ele estará depois de publicado. Parece que é a mesma coisa ver um texto numa tela de computador ou num papel de ofício e ver o texto publicado, mas não é. Você não faz ideia das surpresas que eu tenho depois que o texto é publicado em livro. Aí é que eu vou realmente conhecer o meu texto. Mas eu tive essa escola, digamos assim, e essa oportunidade de muito cedo, a partir de 15 anos de idade, começar escrevendo regularmente no jornal de grande circulação, e aí eu podia ver o meu texto publicado. Isso é uma grande escola. É porque o texto no papel do jornal, no papel do livro, é diferente do papel ofício, né? Completamente. O papel ofício parece ainda precário, temporário, né? Não parece E ma- algo, né? Exato. E mais ainda agora com a tela do computador. Porque quando o escritor, e foi meu caso durante muito tempo, escrevia na máquina de escrever, era mais próximo ainda do livro do jornal ou da revista, onde o texto seria publicado definitivamente, do que a tela do computador. A tela do computador, que hoje eu só escrevo em computador, mas é terrível, porque ela esconde erros, esconde uma repetição de palavras, esconde. E existe agora um programa que é um terror, porque ele próprio corrige erradamente. Você escreve uma coisa, ele não concorda com o que você escreveu e ele modifica. Então eu tomo cada susto absurdo quando eu vou ver o texto publicado. Daí, talvez, a importância grande que seria de toda editora, independente de quem fosse o autor, ter um bom revisor. Não um revisor que fosse inventar uma palavra. Uma vez uma revisora não queria que eu escrevesse é difícil, queria que eu colocasse prédio, mas eu quero colocar é difícil. Então não vai mudar a minha palavra, entendeu? A minha palavra é o meu estilo, é o que eu quero naquele momento, ninguém vai mudar. Não é esse tipo de revisor. O revisor que inventa, não. Mas toda editora deveria ter, e muitas não têm, hoje não tem, porque revisor é caro, mas muitas deviam ter revisor, todas deviam ter revisor, porque o autor deixa passar coisas. E o computador força essa situação muitas vezes, de modificar uma palavra, e também tem a questão dos erros da formatação. Então são muitos sustos nesse sentido. Mas voltando à sua pergunta inicial, o estilo é um processo de aprendizagem.
Mas está, é como sempre se disse, se atribui a Buffon, mas sempre se disse o estilo é o homem. É a maneira de você falar, a maneira de você expressar. E Lobato, por exemplo, dizia que quanto mais próximo da linguagem oral é a escrita, melhor, porque ela se torna mais clara, mais compreensível, mais espontânea e mais encantadora. A gente a gente tem vontade de passar por toda a obra do escritor, mas a sua obra é enorme, né? A sua obra é vasta. Então eu vou aproveitar essa conversa da máquina de escrever e do computador para começar com o começo e o final da sua literatura, em livro, claro, né? Porque antes tinha jornal. Eu espero que não seja o final. Não, final o mais recente. Ah, bom, melhorou. Do Jeito Insensato de Ser é o mais recente, É o mais recente. escrito certamente no computador, já direto, Ah, claro, né? há muito tempo. E Quarto Escuro, o primeiro livro, mas não as primeiras coisas que você escreveu, mas o primeiro momento em que sua literatura chega a um livro, né? Com máquina de escrever e tal, imagino, como são poemas, imagino que também manuscritos em algum momento, você vai me dizer, e do jeito insensato de ser, você tem já a ideia posta na tela, né? E no meio disso tudo, toda a sua vida, né, pessoal, toda a sua experiência de escritor, né? Quando você vê os dois juntos, assim, o que é que você pensa? Eu penso primeiro que esse daí não é o último. Né? Não é o último. É o que eu penso. Pode até que você esteja certo, mas Não é. acredito que não seja. Bom, você tem razão. Isso aí foi máquina de escrever. Nunca escrevi manuscrito nada. Desde lá, o meu começo, na página infantil da tarde, tudo mais, que eu escrevia, era já na máquina de escrever. Será porque você já estava num ambiente de escrita, de escritores que tinham máquina de escrever? Também, mas há uma razão maior e principal. É que eu sou canhoto. E na escola primária, naquela escola primária de antigamente, me obrigaram a escrever com a direita. Então, a minha mão mais hábil é a esquerda, mas eu escrevo com a direita. O resultado disso foi terrível, foi uma desgrafia que nem eu entendo o que eu escrevo. Se eu for escrever alguma coisa ali, depois eu quiser ler, eu não consigo entender. Isso foi piorando com o tempo e como eu passei a escrever somente na máquina de escrever primeiro e depois no computador, até bilhete, eu acho, seja o que for, eu só faço no computador, eu não escrevo nada. A gente tem que fazer um parênteses para informar para todo mundo que você é médico. Tem toda uma mitologia da letra do médico. Mas no consultório eu sempre usei minha máquina de escrever. Né? Meu pai morreu com 47 anos de idade. Eu tinha 19 anos. E o sonho da vida dele, muito mais dele do que meu, era eu ser médico. Ele não viu eu entrar na faculdade, eu entrei uma semana depois da morte dele e ele não me viu entrar na faculdade. E quando eu tinha 14 anos de idade, como eu já escrevia, eu ia pegar a máquina de meu tio, levava lá para casa para escrever, uma Remington 40, ele aí me fez a surpresa de me dar, eu com 14 anos, a minha primeira máquina de escrever, que era uma Olivetti Letera 22. Foi um encantamento para mim aquela máquina. Aí me agarrei com a máquina, que era difícil me tirar daquela máquina, porque eu vivia escrevendo ali. E depois eu tive outras máquinas. Então, no consultório, quando eu abri meu consultório, eu levei uma máquina de escrever e eu fazia receita com máquina de escrever. E como eu fazia consultório também no hospital, eu comprei outra máquina, levei outra máquina para o hospital. Então, toda receita minha era, na época, uma surpresa para os clientes que fosse uma receita toda datilografada, né? E achavam aquilo uma coisa muito evoluída da minha parte, que eu escrevesse com a máquina de escrever. Quando veio o computador, em homenagem ao meu pai, eu continuei escrevendo na máquina de escrever. E aí, ao contrário, os clientes achavam que eu era ultrapassado, né? Mas esse médico é muito ultrapassado, ele ainda escreve com máquina de escrever.
mas era uma homenagem ao meu pai, então eu escrevia com a máquina de escrever. Quando eu comecei a escrever no computador, naturalmente a máquina não foi mais nem usada, passei a escrever só no computador. E muda a experiência da escrita? Muda porque, você veja, pois vamos passar logo para aqui, isso é Uma Varanda para o Jardim, que é a segunda Sim. edição de Uma Varanda para o Jardim, foi meu primeiro romance. A outra capa era completamente diferente dessa. E Uma Varanda para o Jardim é do tempo da máquina de escrever. Então, eu escrevi em máquina. Mas naquela época, como eu gosto de repassar a escrita, o que foi que eu fiz? Eu escrevi o romance todo num papel ao maço, e depois numa máquina manual, e depois eu repassei esse romance todo na máquina elétrica. Veja que coisa absurda. Hoje é muito mais fácil. Muito. Você pode corrigir o que você quiser no computador, você pode refazer um texto. Imagine, na máquina de escrever, alguém fazer uma modificação no primeiro capítulo, estando lá no 30º capítulo. É um absurdo. Você tem que refazer tudo, né? Hoje não. Hoje você pode fazer a modificação onde você quiser, no andamento do romance, modificar o que você quiser e sem grande trabalho, porque tudo vai ser modificado. E isso muda a maneira de fazer, porque, por exemplo, na máquina de escrever você tem todo um trabalho, né? E isso lhe faz pensar melhor do que você vai escrever, porque senão tem que modificar muito. No computador dá mais liberdade para botar um parágrafo que você sabe que ainda não está bom, para olhá-lo e trabalhá-lo, o que na máquina de escrever era melhor você pensar tudo na cabeça antes de botar e escrever para poder revisar, né? Revisar a sua ideia. Muda isso? Eu pensava que mudava, eu tive medo. Quando, nessa passagem, eu tive medo. Eu pensei exatamente dessa maneira. Mas depois é uma questão só de adaptação. É uma questão só de adaptação e de voltar ao texto. Eu acho importante que o escritor volte ao texto antes de publicar. Volte muitas vezes ao texto antes de publicar. Porque, inevitavelmente, podem ocorrer duas coisas. Uma é realmente alguma coisa sair errada por qualquer motivo. Seja do computador, desatenção de sua parte, qualquer coisa desse tipo. E a outra é que você pode, nessa repassagem, encontrar uma forma melhor de dizer. São as duas coisas que podem acontecer e habitualmente ocorrem. Não vejo hoje nenhuma dificuldade, pelo contrário. Como também, quando eu comecei a escrever no computador, eu estava tão preso ao papel que eu escrevia e imprimia para ler no papel. Escrevia e imprimia e guardava no papel. Naturalmente, deixei de fazer isso há muito tempo. Hoje é só computador. Então, quando eu mando para a editora, eu não vi aquilo impresso, eu não li aquilo impresso. Eu só vi realmente na tela. Uhum. A gente tem aqui um romance, o primeiro romance, primeiro livro de poemas, o primeiro de contos, qual seria? Primeiro de conto, também essa aqui é a segunda edição, a Nota de Rosália, a outra capa Sim. totalmente diferente, com ilustração e tudo. Esse também foi escrito na máquina de escrever, né? Daquele tempo, isso é de 1989, né? O primeiro romance é aquele, o segundo romance é O Corpo Caído no Chão, esse também já tem uma segunda edição aqui embaixo, esse grande amarelo. E o terceiro é este aqui, As Meninas do Coronel. Os romances são mais tardios na sua literatura, né? São mais tardios. Uma Varanda para o Jardim foi o segundo livro para adulto, né? Não foi o livro considerando os livros infantis, e o livro de poesia, mas foi o segundo livro para adulto, foi o segundo livro de prosa de ficção, porque o primeiro livro de prosa de ficção para adulto foi a Nota de Rosália de Contos. Logo em seguida, o romance, Uma Varanda para o Jardim. E aí houve esse intervalo de romance. Eu acredito, Marcos, que deva ter acontecido uma falta absoluta de tempo, porque embora eu nunca deixasse de escrever, foi uma profissão muito absorvente, que me tomava muito tempo, e o romance exige uma mais, disciplina, né?
tem que escrever todo E dia. aí eu quero conversar com você sobre a diferença de conto e romance, né, na escrita, além do tempo, né? E a gente vai fazer isso daqui a pouco no próximo bloco. Estamos conversando hoje no Livros à Mão Cheia com Aramis Ribeiro Costa. Estamos de volta com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com o escritor Aramis Ribeiro Costa. E aí é preciso dizer, escritor, porque engloba tudo, uma dúvida, escritor engloba poeta ou poeta engloba escritor? Você é poeta, contista, romancista, cronista, escritor de literatura, hoje se diz para as infâncias, né? E escreve também crítica, ensaios, tudo isso, né? A gente deixou a pergunta de romance, conto, né? E aí você publica primeiro poesia, depois conto, depois romance. Você falou da questão Poesia, depois literatura infantil, depois conto, depois romance. Foi essa sequência inicial. Tem a questão do tempo, né? E a questão dos tamanhos desses textos. Mas também tem a questão do tipo de gênero, porque realmente são gêneros diferentes, para além de tamanho, né? Como é que você trafega nisso? Aramis Ribeiro Costa é romancista ou é contista? Ou é poeta? Se tivesse que escolher. Eu escolho escritor. Escritor mesmo? Eu não gosto de rótulo. Eu não gosto de rótulo, porque isso é uma discussão. É uma discussão que sempre se tem. O escritor deve ser especializado, deve fazer só isso, e alguns fazem só isso, não faz aquilo. Quem faz tudo não faz nada bem, ou faz somente alguma coisa bem, não faz o resto bem. O que aconteceu comigo não foi nada predeterminado no sentido de você isto, ou você aquilo, ou vou fazer tudo. Não houve isso. Houve um encantamento pela literatura. A literatura de uma maneira geral. E com esse encantamento houve a produção espontânea em cada um deles, porque tudo me fascinava. Quando deixou de fascinar, por exemplo, há muito tempo que eu não escrevo nada de literatura infantil. Escrevi literatura infantil no período em que eu colaborei com o Jornal da Tarde, a página infantil do Jornal da Tarde, regularmente, todo sábado. Aí foi de 1965, quando eu tinha 15 anos de idade, até 12 anos depois, faça a conta aí, 1965, 77, até 77, né? Quando eu tinha 22 anos. Então foi 22 anos? Não. É isso, 22 anos. Então, se tiver errado, fica errado. Não tenho ideia. Começou a falar em números. Eu também, é meu caso. Então, são dois desastres em número que podem dizer barbaridades, né? E o outro concordar. Um diz barbaridade e o outro concorda. Mas foi um fascínio, mas desapareceu logo após acabando a página, acabando a colaboração, acabou também a literatura infantil. Será que é porque você estava próximo tematicamente por causa da idade? Não, porque era até o absurdo de um adolescente escrevendo para a criança. Não era isso. Eu pensava em termos de literatura infantil, porque eu era um grande leitor de literatura infantil. Então eu tinha a concepção da literatura infantil e queria fazer daquela maneira. Como eu estava com esse compromisso de colaborar semanalmente, escrevendo literatura infantil, era o que eu fazia. Acabou ali, acabou. Nunca mais eu publiquei, escrevi nada de literatura infantil e hoje não seria capaz de fazer. A mesma coisa a poesia. Houve essa época da adolescência, da juventude. Em 2 ou 3 ocasiões eu escrevi muito poesia, uma quantidade até maior do que a do conto. Mas passada essa fase de quarto escuro, e depois eu reuni os sonetos no Espelho Partido, que é outro livro que está aí. Passado isso, nunca mais também eu escrevi poesia. Andei até publicando umas poesias na revista lá da academia, mas eram muito antigas, eram inéditas, eram muito antigas. Esse livro aqui. Está aqui.
E também não escrevo mais poesia, quer dizer, deixei de escrever. Faço uma literatura muito espontânea no sentido de escrever o que eu quero escrever no momento, o que está me atraindo no momento, o que eu gosto no momento. E a pergunta que eu lhe faço é em relação à sua temática, né? O que é que você quis escrever ao longo do tempo? Você consegue perceber um tema que se reitera na sua literatura? Não, é a recriação da condição humana, que abrange tudo. Agora, houve momentos em que houve uma concentração, particularmente de contos, em determinados temas. Por exemplo, esse livro aqui, Assinatura Perdida, quando ele foi publicado, as pessoas que escreveram em jornal sobre ele, teve um jornalista que fez uma matéria maior, onde ele viu nesse livro variações sobre a questão da morte, em torno da morte. Quando foi publicado este aqui, O Mar que a Noite Esconde, um outro jornalista viu um tema muito recorrente em torno do dinheiro, não é? Quando foram publicadas essas novelas do Fogo dos Infernos, que é esta aqui, alguém viu, o próprio Antônio Torres, que escreveu A Orelha, viu como em torno do sexo. E assim por diante. Quer dizer, houve esses momentos, como também este livro aqui, Histórias de Mais ou Menos Amor, são 8 contos, cada um com nome de mulher, que giram em torno do mais ou menos amor, que é uma brincadeira minha. Quer dizer, mais amor, ou menos amor, ou mais ou menos amor. E este outro, que foi... Tem um irmãozinho dele, cadê? veja como você próprio está dizendo que é irmão. Esse é isso. Noite Alta, Céu Risonho, que foram lançados os 2 juntos. Esses aí são 7 contos que se passam em Itapuã e tem uma característica que é personagens de um conto entrarem em outro conto. E são sempre jocosos, voltados mais para o humor, para a coisa mais leve. Então, e esses 2 livros, aí eu não vou lembrar qual é qual. Um é muito centrado em personagens femininas, né? E outro centrado em personagens masculinas. E até um olhar masculino sobre a mulher em algum aspecto e o outro é mais feminino. Eu vi isso quando eu li os 2. Eu me lembro que você disse isso, mas foi uma observação sua, eu não tive essa intenção. E aí outra pergunta. Você falou, fulano viu assim, a crítica viu assim, mas não era a sua percepção dos livros, como não é a sua percepção dos livros, essa percepção minha, né? Então, quando eu lhe pergunto qual é a temática, você me responde não o que você viu, mas o que as outras pessoas viram. Porque o que eu vi é aquilo que eu lhe disse, é o aproveitamento da condição humana como material para a ficção. A ficção é uma recriação, você sabe muito bem disso, você é um grande ficcionista. A ficção é uma recriação da realidade. Então, de alguma forma, a realidade inspira. Ou inspira pela circunstância, ou inspira pela sugestão de um personagem, ou de um episódio, enfim. A realidade é o grande material para a criação da ficção. Então, eu não faço não tenho nenhum preconceito a respeito de qualquer tema, a não ser que eu não conheça ou que não me sinta inspirado, porque eu só posso escrever sobre aquilo que me inspira. Se um tema me inspira, ou se um assunto dentro do tema me inspira, é esse aí que vai ser formado o conto, ou a novela, ou o romance, ou o que seja. Entendeu? Você acha que, por exemplo, acontece comigo, eu acredito muito que se eu me preocupar com algumas questões lá na minha escrita, eu sei que outras coisas que eu não estou vendo vão aparecer, algo inconsciente meu. Você acredita que esses livros podem concentrar temas porque algo ali do seu inconsciente está entrando e você aposta nisso também, no que vai ser dito, a revelia do que você quer dizer? Isso acontece naturalmente e acontece mais na narrativa mais extensa, que é o romance. O romance é concebido
nas suas linhas gerais, eu seria incapaz de escrever um romance onde eu não tivesse essas linhas gerais, a concepção geral, mas muitas coisas vão acontecendo ao longo do romance que não estavam previstas. Isso também pode acontecer com a novela e até com o conto, que é mais curto, mas o geral já está mais ou menos previsto, como aquilo vai se desenvolver, mais ou menos aonde vai dar, onde vai acabar, então já está mais ou menos ali. A questão do subconsciente, que eu também acredito, é porque o grande material que eu falei é a condição humana, mas também a memória. A memória é muito importante. Você veja esse romance, As Meninas do Coronel. É um romance que se passa nos anos 50 do século XX. Eu imaginei o tempo todo 1958, que foi um ano assim determinante, porque no ano seguinte, em 1959, o Hélio Machado, prefeito de Salvador, acabou extinguindo os bondes da Cidade Baixa. E como eu queria o bonde, então, e também eu relaciono aí, eu não digo nunca essa data no romance, 1958, não existe isso. Existia na minha cabeça. Mas as coisas que aconteciam em 1958 estão mais ou menos fixadas aí de alguma forma, entendeu? Então você vê, quando eu cito um filme, eu estou citando um filme que estrelou em 1958. Quando eu falo que Juscelino estava começando Brasília, é 1958, né? Estava lá começando as obras de Brasília. Então, e é tudo ali naquele períodozinho de memória que você tem, né? Porque se fosse mais para trás, você não teria memória, né, daquilo ali, não é isso? mas já o outro romance, O Corpo Caído no Chão, pega uma cidade mais antiga e que vai até mais além de 58. Eu acredito, pela concepção da narrativa, e inclusive pela capa que está mostrando aí, né, esse belo conjunto que foi destruído, onde tinha o Hotel Meridional, o prédio que semelhava um ferro de passar, tendo o Palace atrás. Isso aí, infelizmente, esse prédio foi demolido, mas você está vendo aí homens de branco, então isso aí retrata exatamente o que está no romance, que é essa cidade do Salvador que vai de 30, mais ou menos, anos 30, 40, 50, 60, é o que eu imagino, essas 4 décadas de cidade de Salvador, que é um outro mundo completamente diferente. Mas a questão de Itapajipe e dos anos 50 é que eu nasci exatamente na metade do século 1950. E de 50 a 60, os meus primeiros 10 anos, eu passei em Itapajipe. Quer dizer, a minha memória principal, porque a nossa memória principal é a memória da infância. Então, a memória principal, aquela que vai ficar mais tempo, e que fica mais tempo em todos os cérebros, que é a memória da infância, ela está totalmente nítida a respeito de tudo, de como as pessoas se vestiam, de como as pessoas andavam, de como o bonde, as limitações todas daquele tempo, também os valores todos daquele tempo. Então, tudo isso está recriado no romance. Eu não me conformei em somente fazer ficção sobre Itapajipe. Eu senti necessidade de fazer também uma memória-história de Itapajipe, que é esse Memória de Itapajipe, anos 50 do século XX. Um livro que eu gosto muito e foi editado pela Edufba. Esse livro não é ficção, é um livro de memória e de história, porque eu complemento a minha memória daquele tempo com informações históricas sobre o bairro. Você se surpreendeu com alguma memória? Não era bem assim quando você foi pesquisar? Ou era Não, porque a exatamente assim? base era a memória. A base era a memória. Em cima da memória, porque esse livro é uma crônica extensa. Eu não fiz linguagem de técnico, de historiador, nada disso. É uma crônica onde eu vou conversando sobre Itapajipe e vou contando coisas de Itapajipe, que é um bairro que era praticamente uma cidade. Você repare que muito escritor tem a sua cidadezinha como sendo o seu principal sítio arqueológico para tirar dali
os ossos da memória que ele vai recobrir de carne, de sangue e tudo mais, e transformar em personagens, histórias. Você encontra o escritor muito fixado na sua cidade do interior, na sua cidadezinha, e recria aquilo. A minha cidadezinha do interior foi Itapajipe, porque eu passei a minha infância em Itapajipe, e esses primeiros 10 anos, Itapajipe era quase uma cidade do interior, porque as pessoas ali estavam vivendo uma vida totalmente separada, diferente, com costumes diferentes. Então eu me lembro perfeitamente andando pelas ruas e vendo pessoas sentadas na porta de casa, em espreguiçadeira, de pijama, né? Você ia passando dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Ótimo. Eu quero falar mais de Itapajipe, tá? Dessa infância, certo? Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco, no próximo bloco. Esse é o Livros à Mão Cheia, hoje conversando com Aramis Ribeiro Costa. Olá, voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com o escritor Aramis Ribeiro Costa. Você estava falando, Aramis, no último bloco, de Itapajipe, né? E você fica lá até os 10 anos, não é isso? É. E o choque, nossa, eu fico imaginando, você aos 10 anos se muda e ao mesmo tempo é a pré-adolescência, em que tudo muda na gente. É que eu fui me afastando aos pouquinhos, porque eu saí da Ribeira e fui para o Bonfim, quer dizer, continuei na Península. E ali fiquei até os 16 anos, aí fui para o outro lado, Pituba. E aí realmente muda muito. De Itapajipe, Bonfim, Pituba, muda muito. E depois Barra e agora outra vez Pituba, que eu moro na Pituba. E essa mudança na juventude, junto com as mudanças normais da idade, né? O que é que se opera na sua literatura, na sua escrita? Não, eu comecei a escrever lá embaixo ainda, mas eu me tomei de amores pela cidade do Salvador, que sempre foi uma grande paixão. Fico muito triste de ver certas coisas que estão acontecendo hoje com a cidade, realmente muito triste. Mas Salvador toda entra na minha obra, toda. Pelo menos a Salvador antiga. Há uma parte de Salvador que foi construída recentemente que não entra. Mas você veja, eu saio de Itapajipe para fazer um livro de contos que se passa em Itapuã. Já foi, inclusive, de propósito essa passagem de Itapajipe para Itapuã, no conto, para mostrar a abrangência da obra, que eu fiz questão de um outro lugar diferente. Claro que Itapajipe predomina, tanto nos contos como na novela. Esse último livro de novelas, Do Jeito Insensato de Ser, tem uma novela, a maior, a mais extensa, que chama Os Santos, que se passa em Itapajipe, toda ela em Itapajipe. Aí tem uma coisa aí, Itapajipe é o seu lugar, certo? E aí do seu lugar vira o seu lugar na literatura. Itapuã já é um lugar que está na literatura antes de você. Então, quando você se aproxima, ou quem quer que se aproxime, escritor que se aproxime de Itapuã, não vai experimentar a Itapuã real apenas, mas a Itapuã literária também, né? A Itapuã de Jorge Amado, de Caymmi, né? Isso influencia conscientemente ou não? Não, de literatura para literatura, não. O que pode ter influenciado é que eu também fui um frequentador de Itapuã. Todo domingo nós íamos até Itapuã, eu com minha família, íamos comer o acarajé de Dona Odete. Dona Odete foi, na minha opinião, a maior mulher de acarajé que a Bahia já teve. Sabe quem era ela? A mãe dessa Cira que está aí. A mãe de Cira chamava Dona Odete. Dona Odete, sim, é que era a grande mulher de acarajé. Que acarajé maravilhoso. Meu pai dizia, se eu pudesse, eu sentava aqui do lado e jantava, almoçava acarajé, jantava acarajé, porque era uma maravilha.
Então nós íamos até Itapuã para tomar água de coco na barraca de Alvinho, que aparece num dos contos, comer o acarajé da Dona Odete, que aparece também em outro conto. Então havia a memória de Itapuã, mas naturalmente sem a intimidade, sem a proximidade de Itapajipe. Tanto que eu dediquei o livro a Carlos Ribeiro, nosso confrade, Carlos Ribeiro, que esse sim é o ficcionista de Itapuã, morava em Itapuã, então daí o livro de Itapuã é dedicado a ele, que é o ficcionista de Itapuã. E Xavier Marques, muito mais do que todos os outros. Xavier Marques tem um conto chamado O Arpoador, que é uma obra-prima e que se passa em Itapuã. Foi praticamente o primeiro, o pioneiro da prosa de ficção na Bahia, Xavier Marques. Mas tem Pituba também, não tem? Tem Pituba também. Como eu lhe disse, toda a parte antiga, toda a parte mais antiga da cidade entra na minha ficção. A ficção passeia pela cidade. A cidade é o cenário. A cidade de Salvador é o cenário da minha ficção. A exceção disso é Episódio em Curicica. Essa novela aqui. Curicica é uma cidade hipotética, inventada, que talvez seja no interior da Bahia, provavelmente no interior da Bahia, não tem nada a ver com o bairro do Rio de Janeiro. É uma novela que se passa no interior e que foge completamente a todo o resto da ficção. Você teve a necessidade de inventar uma cidade para essa história especificamente? Ela não caberia na paisagem que você vivia? Não, porque a história é absurda e eu não queria... eu não queria criar problema com qualquer cidade. Isso aqui jamais aconteceria na minha cidade, etc. Então eu fiz questão de criar uma cidade, porque a história é absurda, a história é incrível, e de absurda e de inaceitável, né? Então eu não queria criar problema com a cidade, nem ia colocar em qualquer cidade uma coisa desse tipo. Você tem essa preocupação com o leitor, com a recepção ao longo da sua carreira? Não tenho. Não tenho. Eu não penso no leitor. Eu procuro dar o meu melhor no sentido de mais claro, mais inteligível, mais encantador que eu possa, fazer um estilo mais agradável possível, fazer uma narrativa mais agradável possível. Enfim, eu sou muito exigente na qualidade. Eu acho que o escritor tem a obrigação de ser um perfeccionista, ainda que ele não alcance nunca a perfeição, mas ele pelo menos persegue, e essa perseguição à perfeição já dá, ou pode dar, uma qualidade ao que ele faz. Mas não fico pensando em leitor, mesmo porque se eu fosse pensar em leitor, primeiro que eu não conheço o leitor. Eu não conheço o leitor. Eu não sei, cada leitor vai receber de uma maneira, e eu não sei quem vai receber, nem como vai receber. Então eu escrevo, na verdade, para mim mesmo. Eu quero estar satisfeito. Se eu não estiver satisfeito, absolutamente esse texto não vai para o público. Eu tenho que estar satisfeito. Eu tenho que me emocionar com o texto. Eu tenho que rir, eu tenho que chorar com o texto. Eu tenho que achar que está interessante para mim mesmo. Se eu estiver satisfeito, muito bem. Se alguém não estiver, paciência. Eu não tenho jeito a dar, né? Você pega o livro que você quiser, o texto que você quiser, você vai ter quem goste, você vai ter quem não goste, você também vai ter quem não leia, não queira nem saber. Então, é isso, você não pode pensar no leitor. E aí você fez algumas reedições, né? Do Nota de Rosália você fez, a Varanda para o Jardim você fez. Nessa releitura para novas edições, você continuou satisfeito com tudo? Continuo satisfeito, embora aqui e ali algumas pequeníssimas modificações ou pequeníssimas correções, porque, como eu disse, é inevitável que a gente não deixe passar alguma coisa que depois de impresso não incomode. Então, algumas pequenas coisas foram corrigidas, foram modificadas. Olha, eu confesso que é muito difícil para mim, como escritor, rever um texto meu, repassar um texto meu, que eu tenha a possibilidade de modificar, que vá fazer, por exemplo, uma reimpressão ou uma segunda edição e que eu não mexa alguma coisa.
é impossível. Eu olho e dá vontade. Até enquanto eu estou fazendo, eu estou modificando, entendeu? Não há essa coisa do não tocar, não ver mais, não. Normalmente eu não ando lendo as coisas que eu escrevo, mas se eu sou obrigado a ler para reeditar, aí é inevitável que eu vá mexer em alguma coisinha. Uhum. Você é um contista que escreve romances ou um romancista que escreve contos? Só para provocar. Nem uma coisa nem outra. Eu sou um escritor que escreve ficção. Eu considero, Marcos, que o gênero é a roupagem da ideia. Tem ideias que só cabem num conto. Tem ideias que dão uma novela e tem outras ideias que só cabem num romance. Se você procura vestir a sua ideia com uma roupagem diferente, vai ficar ruim. Eu tenho visto ideias que o escritor espichou ao máximo para dar um conto, ou para dar um romance, e deu um romance ruim. Como também há muitos casos de contos que o leitor, como nós que somos da área, olhamos e dizemos, mas isso daria um romance, né? Porque ele tinha material aí para fazer um romance e espremeu tudo num conto. Eu acho que a grande arte nesse aspecto do gênero é saber compatibilizar a ideia com o gênero. Se você tem uma ideia que dá para um conto e você faz dele uma novela ou um romance, não vai dar certo. Ao contrário, também é verdadeiro, não dá certo. Então tem que se compatibilizar. Eu não me considero contista, não me considero novelista, não me considero romancista, eu me considero escritor. Eu tenho uma ideia. Quando a gente diz tem uma ideia, parece que a ideia chegou, né? Baixou. Não existe ideia baixada, existe ideia procurada e achada. Então a gente sai procurando a ideia. É um trabalho de constante. Uma vez perguntaram ao Chaplin como é que ele tinha tantas ideias para fazer tantos filmes, naquela fase, principalmente que ele estava fazendo curtas, mais de 50 curtas. Longas ele tem uns 12 filmes. E ele conta isso na biografia dele, na autobiografia dele. E perguntaram como é que ele tinha tanta ideia. Ele disse, olha, o criador, ele tem que ter uma espécie de antena parabólica que consiga captar tudo. Eu vou um pouco adiante do Chaplin. Eu acho que não é somente a antena parabólica que capte as ideias, mas também a perseguição à ideia. Você tem que ir lá nos seus sítios arqueológicos, Itapajipe foi um deles que eu explorei muito, mas lugares que você viveu, pessoas com quem você frequentou, episódios que ficaram na sua lembrança, circunstâncias, e tudo isso tem que se passar por um crivo para se saber o que é que pode e o que é que não pode, o que deve e o que não deve ser aproveitado na ficção. É uma coisa também muito comum que você encontre uma pessoa que diz, tem uma ótima ideia para você escrever. Já me aconteceu isso até com um colega escritor. Uhum. Tem uma ótima ideia para você escrever. Mas por que você não escreve? Não, eu quero que você escreva. Aí me conta uma coisa que não tem sentido nenhum para mim, que não dá nada. Aconteceu isso uma vez, de um confrade nosso, que eu não vou dizer o nome, naturalmente, que ele me fez sentar naquele banco da academia e disse, vou lhe dar uma ideia. Aí contou uma história toda. Eu disse, mas eu não posso fazer nada com isso, não me inspirou nada. E realmente não me interessava aquela ideia. E acabei convencendo ele a escrever, e ele escreveu uma novela. Né? Mas para mim não tinha sentido, para ele tinha sentido, porque a maneira de ver a circunstância, o episódio, o que seja, que você, escritor, acha que pode transformar em ficção, você pode transformar em literatura. Então é preciso também esse olhar que consiga captar essa ideia que é aproveitável e descartar aquelas outras que não são aproveitáveis. Né? Então eu não vejo o gênero como uma coisa essencial. O que eu vejo, sim, é essencial que se consiga casar bem a ideia com o gênero. E você ainda tem muitas ideias, né? Porque você deixou bem claro que não são os últimos livros. Eu sei que tem livros prontos, Tem. Né? Tem um conjunto se formando, né? Que aí sou eu lhe dizendo, né? É um conjunto que é muito importante para a literatura baiana. Né? É um monumento,
né? O que a gente tem na sua literatura é um monumento à literatura baiana. Tem algo aí que ficará durante muito tempo, né? Quero deixar isso bem claro para você. Para mim é uma medalha que eu estou colocando aqui, igual esse microfone, colocando uma medalha aqui no peito vindo de você, que é um ficcionista que eu respeito muito. Vem ainda mais coisa, né? Vai se formar algo. Você tem ideia de como... Aliás, quantos são, na verdade, de livros publicados? Assim, de originais, né? Originais são 20, até agora 24 livros. Isso, livros só meus. Só né? seus, claro. Porque com outros autores aí tem uma quantidade que eu não sei lhe dizer. Okay. Né? E também livro organizado. Mas livros meus editados são 24. 24, a gente vai para o 25, 26, 27, 28. Eu espero, Marcos. 30. Eu não sei o futuro, mas espero. Aramis, quero muito lhe agradecer por essa entrevista. Eu que agradeço. Você é um excelente entrevistador. Eu adoro conversar com você, Aramis. Você sabe disso. Eu adoro ser entrevistado por você, Marcos. Você sabe disso. Obrigado, viu? Esse Obrigado foi o Livros à Mão Cheia, hoje conversando com Aramis Ribeiro Costa, com o escritor Aramis Ribeiro Costa. Muito obrigado, até a próxima.